iniciar a gravação. Está iniciada. Download dos arquivos. Aqui a gente vai para material de estudo da disciplina. Chega no site que estão os arquivos e é nesse. É esse daqui que foi o que a gente terminou no ano passado, tá? Análise de horas de ensolejamento. A gente tem que baixar esses dois arquivos. Esse primeiro arquivo é um arquivo do Rhinoceros, para abrir no Rhinoceros mesmo, e esse daqui é o arquivo do Grasshopper. Esse é o 3DM, a extensão do Rhinoceros. O do Grasshopper é GH. Ok. Tendo baixado isso, eu abri aqui o arquivo do Rhinoceros, o do Grasshopper, mas não abri o do Rhinoceros. Vamos aqui e está aqui esse exemplo com esses elementos aqui. Então, aqui essas duas vistas. Ok, eu já expliquei muita coisa sobre ele, algumas coisas sobre ele, sobre como é que roda, mas tem alguns detalhes que eu acho que é bom a gente ver. Aqui é só o elemento que eu usei para baixar, esse arquivo de cá. Aqui é todo um trabalho para a gente colocar o norte nele. Tem alguns layers aqui que estão apagados, ó. Esse aqui do norte também. O norte, na verdade, é uma linha que ela está auxiliar, ó. Norte está aqui, é uma linha que está aqui, auxiliar, e ela está indicando a direção do norte. Eu pego essa linha nesse componente aqui e ele marca o norte para mim e coloca essa roda dos ventos que está, o tamanho dela é controlado por esse slider daqui. Indicador de norte, ok. Então isso aqui é só para tratar o norte e aqui sai o ângulo, que é o que esse componente vai receber. Então aqui eu ajusto o ângulo para ele. Eu tenho aqui um período do ano, que na verdade está o ano inteiro. A gente viu no ano passado que a gente conseguia fazer isso funcionar direitinho. E aqui está o componente que gera esses elementos. Ele está aqui com o false start, né? Então ele não vai rodar toda vez que eu abrir o componente, ele não vai rodar, a não ser que eu clique duas vezes, ele demora um pouquinho, trava um pouquinho a tela, está parado. E aqui ele gerou os elementos. Ainda está reclamando da vida. Está meio travado aqui nas telas. Pronto. Está aqui. Pronto. Estão aqui os elementos gerados. Essa minha base de análise, o próprio elemento daqui, ele atrapalha um pouco a visualização. Então eu tenho que vir aqui em Layers, ó, e clicar na lampadinha desse elemento e aí eu consigo. Deixa eu ver aqui onde é que está. Então aqui eu consigo visualizar melhor indo aqui nos layers e clicando nessa lâmpada aqui do elemento de análise. Eu posso fechar o contexto também. Fechar a visualização dele, vão ter áreas aqui que não vai ter só algum realmente, porque tem um objeto em si. Bom, isso daqui a gente viu na aula passada, está disponível já na internet, tá? Na página você vê um link para a playlist de aulas. E aqui tem algumas coisas que a gente pode conversar sobre esse elemento. A primeira coisa que eu queria falar era sobre... ele fala aqui de um grid, ó, de uma malha, e na verdade a gente está falando aqui de mesh, né, de malha e de NURBS. Vocês já ouviram esses termos em computação? De malha e de NURBS? Ou mesh e NURBS? Mexe sim, mas o outro não. Tá. Vamos desenhar aqui algumas coisas, ó. Ah, eu tenho aqui um sólido que eu posso desenhar, uma esfera, é um exemplo legal. Eu vou desenhar aqui uma esfera com centro e raio. Está aqui uma esfera desenhada. Eu vou aqui na aba Mesh, ó, e aqui eu tenho uma esfera também. E ela é diferente, né?
Esse objeto aqui chamado de NURB, bom, você tem essas duas maneiras, tem algumas maneiras de representar a geometria em computação, e essas duas maneiras são as mais usadas. Em algumas áreas você usa mais uma do que outra. A ideia do NURBS, da esfera, é que você tem uma equação matemática que define a esfera, é uma equação que define o círculo, por exemplo, e você vai ter aquele raio constante em todas as direções. Isso vai ser transformado para a tela de maneira visual aí em pixel e você consegue interagir com ele meio que matematicamente assim, né? Ele tem, se eu botar um raio aqui em qualquer lugar, eu vou ter a mesma distância do centro para essa borda. Desenhar uma linha, ele vai dar a mesma distância. A ideia da malha é uma ideia de aproximação, ó. Eu aproximo a geometria. Eu tenho uma certa quantidade de pontos que, visto a uma certa distância, ele vai parecer que é uma esfera. Eu determino qual é a distância necessária para isso. Assim, um círculo em malha ele é um polígono. Ele é um polígono de vários lados, é, tantos lados quanto seja necessário para você, olhando de longe, enxergar ele como um círculo. Um círculo em NURBS mesmo, uma curva, que é uma curva NURBS aqui, eu pegar um círculo, ele é uma equação de fato, né? Ele é a equação do círculo que está aqui. Em qualquer lugar que eu botar a minha linha, pegar uma linha aqui partindo do centro, botar ela para qualquer lugar, quando ela fizer a interseção, ela vai dar o raio. Aqui eu acho que eu não tenho. Bom, eu podia pegar isso daqui e transformar ele em malha from NURBS object. Tá ele aqui, ele vai selecionar isso aqui, ele não vai dar certo, né? Eu teria que transformar ele. Tem um elemento assim, talvez, mesh from NURBS object. Ele vai querer me perguntar se eu estou querendo fazer ele com menos polígonos ou com mais polígonos. Ele vai ficar facetado, ó, a borda dele, ele está internamente, eu podia reduzir isso daqui, mas a borda dele, na verdade, é de um polígono com muitos lados, né? São maneiras diferentes de tratar esses elementos. O rinoceros, o forte dele é NURBS, ele tem algumas habilidades com malha, tem crescido nas últimas versões, mas ele se estabelece como um modelador NURBS, um modelador de superfícies matemáticas, digamos assim, né? Que é melhor para a nossa área, é melhor você fazer um círculo e encontrar aquela distância em todas as posições que você analise. Nesse elemento daqui, ó, se eu for fazer um círculo passando por um vértice, ou aqui, ó, aqui eu tenho um raio perfeito. Mas aqui dentro já não, ó. Eu vou ter medidas menores. Aqui eu vou ter um raio perfeito de novo, aqui eu vou ter medidas menores, né? Mas isso daqui, o que é que ele serve para a gente? Esse grid aqui que ele faz, o grid size, é uma malha. É uma malha de pontos, ó. Vou dar um bake aqui só para a gente ver. Vou botar no Letterfall mesmo. E dei um bake nessa malha. Olha o que ela é no final das contas, ó. Essa malha aqui. Ele deu duas malhas. Eu rodei ele duas vezes. Isso daqui é uma malha de pontos. Ele está com esses elementos aqui. É uma malha de pontos e de quadrados, ó, de faces quadradas. E ele pinta cada um desses quadrados com uma cor. Ele joga o raio até bater provavelmente no centro desse quadrado e vai medindo por aí. Ele faz o que o pessoal chama de discretizar o problema, né? Em vez de eu ter um problema contínuo, que seria mais difícil de resolver, eu tenho um problema que aparece em pequenos quadradinhos. E aqui eu tenho o tamanho da malha, ó. É uma das alternativas que eu tenho. E o que ele está me dizendo aqui é que esse aqui é um número positivo no Rhino, nas unidades do modelo do Rhino, né, em metro, para o tamanho das células dessa malha. E essa célula vai ser a geometria vai ser subdividida para Direct Sun Analysis, para análise do ensolejamento direto. Quanto menor for esse grid size, a análise vai ter mais resolução, eu vou poder enxergar melhor essa sombra, mas vai levar mais tempo para calcular o resultado. Então, essa
Essa é a história, ó. Vou fazer um bake aqui de novo, só para mostrar alguma coisa, para mostrar exatamente o que é que a gente está fazendo. Eu pego essa malha, tem duas malhas aqui, por algum motivo ele duplica essa malha na hora de criar. Eu vou apagar a outra, que é absolutamente igual. E se eu pegar uma distância aqui entre dois pontos, ó, eu vejo que ela está 5,54. Ele pegou ali aproximadamente 5 para essa malha e tem algum ajuste aí no meio. Vou pegar uma aqui do meio para ver como é que ela está. Ó. Ela está com 5 em alguma coisa. Ela é muito próxima desse valor de 5 daqui. Se eu mudo isso daqui para 3, ele está rodando de novo. Eu não devia ter feito isso, tá? Eu devia ter desabilitado o true antes de fazer qualquer mudança. Porque isso não é uma boa estratégia. Ele está travado aqui de novo, rodando essas alterações. Ele usa malha simplesmente porque para esse problema é mais fácil do que você ter que calcular para cada ponto daquela superfície irregular, quantos elementos você tem, quantos elementos você precisa. Isso é uma análise que você faz de acordo com o que você está estudando. Será que eu preciso de tanta resolução assim? 5 já estava bom. Eu botei para 3 aqui para exagerar, ele vai levar mais tempo do que ele levou da primeira vez. Se eu botasse 10, talvez já fosse suficiente para esse terreno. Em outros terrenos, não, né? Você vai pegar as medidas do terreno e vai imaginar qual é o tamanho de malha que você precisa para isso daí funcionar. Não é bom fazer coisas muito pequenas, como está mostrando aqui. Olha a diferença de tempo, né? Aqui ele já fez? Já fez. Está muito mais detalhado. Vou fazer um outro bake nessa malha aqui para a gente comparar as duas. Bake, default, ok. Pego uma malha dessa aqui para comparar. A outra eu vou apagar. Botar elas pertinho uma da outra. Vou pegar aqui essa distância mesmo. Olha como ela tem mais resolução, essa de cima, né? Ela tá assim por causa... Shaded. Não deu muito certo essa. Render não vai dar muito certo também. O wireframe tem que ser no Shaded mesmo. Eu teria que pegar esse meu layer de repente e trocar. Essa malha não vai dar muito certo, né? Aqui não dá muito certo não. Com preto eu acho que era a melhor solução mesmo. Para esse elemento daqui. Aqui a gente começa a ver como esses elementos estão calculados e quanto mais resolução você tem numa imagem em relação à outra. Tá? Você dá o zoom aqui, você enxerga muito mais detalhe. A ideia é, será que esse detalhe é necessário? Será que na primeira vez eu já não tive uma ideia geral sobre essa recepção de sol? Outra coisa sobre esse estudo daqui é que em qualquer programa você consegue botar uma vista superior, por exemplo, ou qualquer outra vista, ligar as sombras e colocar o dia e o horário que você quer. Isso daqui é uma coisa diferente que ele faz, ó. É um processo acumulativo, ó. Ele está acumulando aqui energia para o ano inteiro. A gente podia botar só por um dia e podia colocar só para uma hora, para ver como é que é. Aí você está vendo, quando você coloca para uma hora só, como o dado dele é de hora em hora, ele vai ele vai pegar a sombra para aquela hora, para aquele horário que aquilo foi estabelecido, naquela hora como é que está, qual é a posição da sombra. Isso é uma coisa. E vai ser igual que você faria no próprio Rhinoceros, definindo a localização, definindo a posição do Sol, né, pelo horário e tal, botando o horário, botando em, em que lugar do globo você está, ele vai achar as sombras para você, para uma hora que você ajustar. Isso aqui é uma simulação um pouco mais ampla. Ela é acumulativa. Aqui eu fui no ano inteiro com as regiões mais sombreadas e as menos sombreadas. E como eu mostrei na aula passada, muitas vezes é interessante você pegar
desligar isso aqui, mas pegar só um período, ou só o verão, ou até só um dia, como a gente costuma fazer, a gente pega os dias dos solstícios, né, para ver as sombras mais alongadas, ou do equinócio para ver as sombras mais curtas. Aí você vai ter problemas de sol. Na fachada sul, no solstício de verão, você vai ter você vai ter mais, é o dia que você tem mais luz entrando numa fachada sul. Ok, você pode pegar o horário que o sol tá mais ao sul, naquilo ali. Pega o horário daquela situação e analisa aquele horário. Ou você pode aqui analisar para o dia inteiro, para todo aquele dia, como é que as sombras estão se comportando naquele momento. Você pode no inverno, o sol vai estar mais ao norte e você vai também poder fazer aquela mesma análise no solstício de inverno da fachada norte, como é que ela se comporta, né? Então, são elementos, são informações diferentes do que as que você tem simplesmente no estudo de sombra tradicional, que você vai ver simplesmente os horários em que o Sol está, né? Um único horário, como é que está a sombra naquele único horário, mas não o acumulado de energia para aquele horário, certo? Deu para entender a diferença? Essas coisas que eu estou falando. Scale. Aqui era bom dar uma escala também nesse bichinho. O negócio ficar mais completo. Vamos de 1 até 30. Uma coisa assim. Não era esse daqui, era para botar na escala. Agora sim. Ficar mais. Aqui a gente está com os nossos elementos, tá? Aqui eu fiz um bocado de malha, uma em cima da outra. Pronto. E aqui está esse elemento. Então, essa análise ela é muito útil nas fases iniciais de projeto. E a gente tem que lembrar que tudo que você analisa nas fases iniciais de projeto, eles tendem a ter mais efeito no final, né? Você tem um efeito. Tem um negócio que chama Project Integrated Delivery. O que é Project Integrated Delivery? Isso tem a ver com BIM. Vocês já ouviram falar desse termo? Project Integrated Delivery? Estão tendo aula de BIM, às vezes alguém já falou e eu estou me repetindo. Mas deixa eu achar aqui esse diagrama aqui. Esse diagrama é um clássico dessa área. Vocês já viram esse diagrama aqui em alguma aula do curso? Sim ou não? Sim, professor. Já viram, né? Já, professor. Então pronto, não precisa explicar ele não. Mas a ideia é de que quanto mais cedo no projeto você tomar decisões, melhor é o seu fluxo de trabalho. E esse tipo de modelo paramétrico, de simulação em modelo paramétrico, a ideia dela é exatamente isso, tá? É você pegar esses elementos o quanto antes você ter as informações necessárias para orientar melhor o seu projeto, certo? Ó, sobre esse, vocês vão ver que tem um bocado de coisa que a gente consegue fazer ainda com esses estudos aqui, ajeitar, né? Aumentar o número de CPU, se você quiser. Isso aqui eu acho que vale a pena até. Você pode até tirar esse elemento. Eu acho que aqui ele pega todas as CPUs que tiverem disponíveis para rodar esse estudo. Tem algumas. Pode escolher outras cores. Se você for. Opa, tira esse code aqui. Show code input parameter. Aqui você vai ter uma série de índices, tá? O black and white pode ficar legal. Black to white 22, se ele está aqui já, é isso mesmo.
Black to white é 22. E por que ele não está indo com 22? Eu mudei isso aqui agora. Vou dar ele aqui de novo. Pô, devia ter aumentado, hein? Para 5 novamente. 5 estava bom para essa análise. Ainda não soltou. Ele ainda tá, ele não tá com a legenda certa, né? Não tá com a cor que eu estava escolhendo ali. Por que isso? Black to white seria 22. Mas da 22 aqui ele está me dando outra coisa. Ele está me dando essa cor aqui, 00 está certa. Eu estou botando ele em parâmetros de legenda, mas por algum motivo ele não está sobrescrevendo esse valor. Segment count, colors, continuous legend, que eu botei no lugar errado. É esse que é o problema que está acontecendo aqui. Eu tinha que ter tirado do true para fazer isso. Ele está no lugar errado. Eu vou corrigir esse arquivo, tá? Vou fazer um upload nele novamente. Ele não está no lugar certo de cores ali. Tinha colocado ele aqui na entrada errada. Run está como false, ok. Ele vem para cá. Agora eu tenho essas cores contínuas. Eu vou aumentar o grid size aqui para 5, que eu sei que ele roda mais rápido com 5. E é suficiente para esse problema. Agora sim, você tem um terreno que tem uma testada de 8, aí você vai 3, 2, né? Vai ter que jogar para uma coisa bem mais baixa para o negócio funcionar. Está aqui com 5 e eu estou vendo uma mancha de preto como uma sombra aqui que tá dando uma diferença legal. Também dá para ver, dá para entender o que é que está acontecendo com essa cor. Tá? Isso aqui está errado, eu baixei do site assim errado. E eu vou corrigir e vou fazer o upload novamente dele. Vou até salvar ele aqui para poder corrigir isso daqui e mandar para o site de novo, certo? É isso que é esse componente, tá? Ele está gerando uma malha na minha frente e está colorindo essa malha de acordo com alguma coisa que ele está fazendo. Ah, sim, esse offset distance é porque a gente tem algumas diferenças, ó. Como eu tenho um grid, eu tenho uma malha e tenho uma malha aqui, certo? E vou transformar ela numa mesh, nesse caso aqui, from NURBS Object, vou pegar ela aqui, vou botar menos polígono ainda, não tinha que ser menos ainda para dar certo. Vou copiar e colar ela aqui por cima, pegar uma superfície, transformar ela em malha, from NURBS Object, vou botar menos polígono ainda, e vou diminuir aqui esse elemento. Vou dar um preview para ver como é que ela fica. Aqui. Ok. Nesse caso aqui, olha o que está acontecendo. Quando eu jogo uma malha nesse objeto, a minha malha ela vai ficar por dentro da esfera por causa da concavidade, né? Eu tenho uma esfera aqui e tenho um objeto. Eu tenho uma esfera aqui, eu só estou vendo uns pontinhos desse meu outro objeto de baixo. Vou trocar a cor dessa esfera para ficar mais fácil da gente observar o que está acontecendo aqui. Propriedades. Selecionar aqui
apagar essa superfície daqui, pegar a superfície de fora e vamos trocar a cor dela, Layer Default, Display Color, Custom. Vou botar qualquer coisa aqui que seja bem diferente daquele branco que está ali atrás. Então, aqui eu praticamente não vejo, ó, a malha que eu criei aqui embaixo, ó, a malha quadriculada. E às vezes isso pode dar algum problema na sua análise, tá? Se você tem uma superfície muito complexa, às vezes você tem que tirar esse plano um pouco de cima da superfície, para a superfície não ficar fazendo sombra que não existe nela mesma, né? A superfície fazer sombra nela mesma é natural. Você tem um terreno com a declividade, ele vai fazer sombra nele mesmo. Isso não é um problema, mas o problema é a malha ficar escurecida pelo objeto, ficar ou ficar abaixo do objeto e você não conseguir fazer leitura dela, né? Você jogar ela um pouco para cima para ela funcionar melhor na leitura do objeto. Então, esse ajuste ele vem disso daqui. Aqui com a superfície plana eu botei 0.001, qualquer coisa aqui, para constar. Não precisava botar nada, tá? Para isso aqui acontecer, mas eu coloco sempre alguma coisa que acha que é uma vantagem. Tem mais alguém aqui aparecendo para a aula permitir. Pronto. Então, sobre esse componente é isso daqui, tá? Que eu tenho para falar. São esses detalhes que faltaram na aula passada, mas o trabalho dele é o seguinte: ele precisa de uma localização, simplesmente, ele não precisa nem do arquivo EPW. Ó. Se a gente chegar aqui em Ladybug, ó, a princípio eu botar aqui um construct location, eu botar um nome, uma latitude, uma longitude, uma time zone, uma elevação, eu tenho uma localização válida para jogar aqui nessa entrada de localização. Eu acerto o norte e faço sem precisar de nada disso daqui, ó. De nada desses elementos que a gente criou, certo? Não precisa de nenhum desses elementos aqui, consegue fazer essa análise direta. Ela é a mais comum de ser feita, por falta de outros dados, mas não é a mais completa. Ela leva em consideração simplesmente a posição do Sol em determinado momento, tá? Mas não leva em consideração, sei lá, se naquele mês costuma chover e o céu costuma ficar muito nublado e você não consegue enxergar, ele, embora esteja incidindo ali, ele não consegue chegar tão forte naquela fachada. Mas a gente tem recurso para fazer isso com esses elementos aqui, ó, de RAD, de medida de radiação solar. Isso daqui é bem interessante para você ter, por exemplo, não só para questões de conforto, porque é o Direct Normal Radiation, é a radiação solar direta que tem a maior influência no nosso conforto, tá? A maior influência de esquentar o nosso ambiente. Ela é o raio que chega direto mesmo, chega por esse raio que está chegando ali, chega uma radiação solar que traz calor. E tem outra que é a difusa, que também que a gente procura, na verdade, ter na maior parte do tempo, é a radiação solar que está refletida na atmosfera. Enfim, você tem uma janela que é para o nascente, ela vai estar entrando luz nela até praticamente o pôr do sol. Porque o sol, a radiação, o raio do sol entra na atmosfera e ele é refletido em diversas direções e ele vai chegar em todos esses lugares. Então, tem como fazer esse cálculo também. Tá? Eu vou começar a mostrar esses cálculos de radiação. Tem simulações que são interessantes também. E a gente vai pegar outro arquivo para ver essas coisas. Ó. Aqui eu estou falando de incidência solar. Tá? Tem um raio solar naquela direção ou não tem. E aqui é a explicação daquele arquivo do norte, tá? O download daquele arquivo do norte, na verdade. Não botei a explicação ainda no site, daquela parte do arquivo que eu uso para acertar o norte. E aqui eu tenho um arquivo base para a gente trabalhar a radiação solar. Eu vou baixar ele aqui, mas a gente pode baixar o completo já no final. Ó. Radiation Base, vamos abrir esse arquivo, vou arrastar ele para cá. Ó. Tá abrindo ainda.
Ok. Bom, tem um Boolean toggle aqui, high density, ground floor, direct radiation. Ele já calculou, ele não tem o run aqui. Tá, tá aqui não, tá tudo certo. Esse aqui, a densidade alta, ele está como falso. Bom, o que é que eu tenho nesse arquivo aqui? Esse é a base para várias análises baseadas na incidência solar. E eu tenho um componente que ele fica aqui, ó, que é esse Cumulative Sky Matrix, tá? É um processo de você acumular a radiação solar em regiões do céu, digamos assim. Quando a gente visualizar vai ficar mais fácil de entender. O que ele fala, bom, eu posso colocar o norte aqui também, acertar como fiz aquele outro elemento, mas basicamente o que eu tenho aqui é radiação direta, radiação difusa. Eu posso recortar isso do mesmo jeito que a gente recortou o outro arquivo, ó, botando horas do dia, e aqui é a densidade desse elemento que eu vou gerar. É em quantos fragmentos, é, em, em, como é que eu vou criar essa malha do céu, tá? Isso aqui é a base para várias análises, várias vão receber esses Skymetrics como entrada, mas só para a gente entender de uma maneira geral, ó. Eu estou aqui, eu tenho o cumulativo Sky Matrix, é esse que eu estou usando, esse componente, e eu vou poder criar algumas coisas com ele, tá? Bom, esse daqui eu disse que não, a gente não precisava baixar, mas tem um agora que eu vou querer que vocês baixem comigo, que é esse daqui, que é um pouquinho maior, que é o SkyDome. Esse daqui ajuda a entender tudo que está acontecendo nessa história, ó. Isso daqui é o que ele chama de Sky Matrix, ó. Ele aqui está visto de cima, mas ele pegou o domo, né, a parte da atmosfera que a gente enxerga, assim, uma espécie de um hemisfério celeste, o que a gente enxerga nessa localização que a gente está, e ele cria essa coloração ao longo do ano, ao longo do mês, ao longo de, enfim, do período que você achar, que você quiser cortar, né, ao longo do ano inteiro, a princípio, de como é que funciona, é, de como é que a radiação chega a partir de cada uma dessas direções. E ele vai tratar cada uma dessas direções de maneira diferente, no sentido de que, bom, próximo aqui do pico, a gente imagina que tenha muita radiação solar. Aqui está a orientação, tá, dessa figura que foi gerada. Então aqui eu tenho norte e sul, aqui eu tenho leste e oeste, aqui é meu oeste, aqui é meu leste, tá? Aqui está norte e aqui está sul, certo? E eu tenho um acúmulo de energia aqui para a gente, principalmente na fachada norte, ó. Ao longo do norte você tem uma coisa muito maior do que na parte do sul mesmo. Isso daqui é o total, tá? A radiação total que chega. Isso é ao longo do ano inteiro, é acumulando para você entender, por exemplo, qual é a melhor fachada para eu colocar, qual é a melhor direção para eu colocar uma placa fotovoltaica para ela me dar energia em determinado lugar do mundo. E aqui do lado, na verdade, esse daqui, ele vai ser igual à soma desses dois. Ele está separando a radiação direta, que se acumula ao longo do ano, toda vez que o Sol transita do leste para o oeste, ele vai transitando em órbitas mais altas e em órbitas mais baixas, e você vai tendo um certo acúmulo de energia nessas regiões aqui. Ele cria essa matriz e vai somando toda vez que a radiação foi medida diretamente em cada um desses hemisférios. Né? Deu uma simplificada, dividiu o Sol em diversas partes e foi calculando. E aqui a energia difusa, ó, a energia que está se refletindo na atmosfera, que não está direto, não é direto do Sol, mas tem alguma contribuição nessa energia total que a gente vê aqui. Ó. No direto, o Sol não passa por aqui, na nossa localização, não passa por aqui, ele passa muito pouco ao sul do Brasil, né? Ao sul de Salvador. Quando você vai ali abaixo de São Paulo, que o trópico passa mais ou menos por São Paulo, você não tem sol na fachada sul, abaixo, né? Ao sul.
ao sul de São Paulo, você não tem nos prédios ali sol na fachada sul, só na fachada norte. Como a gente está no hemisfério sul, a gente tem bastante sol ao longo do ano, melhor dizendo assim, na fachada norte. É o nosso sol de inverno que entra na nossa sala a partir do norte. E esse aqui é o resultado final, ó. É o final desses elementos, dessa soma desses elementos todos aqui. É o que a gente tem de radiação solar acumulada. É importante entender a diferença da radiação solar acumulada para a simples incidência do Sol. E basicamente está como esses valores são medidos, tá? A questão é essa, arquivo final. Esse daqui é o separado. Não, vamos pegar esse daqui só. Esse aqui para separar direto, total e difuso dá um trabalho enorme para fazer isso daqui. Do jeito que eu queria, né? De ter as coisas separadas. Mas esse aqui é um arquivo interessante para a gente analisar algumas coisas, tá? Então vou salvar esse link em algum lugar. Ok, e vamos abrir esse arquivo aqui para dar uma olhada ali. Aí, dá uma baixada no arquivo e a gente vai conversar um pouco mais sobre essas coisas daqui. O que é que ele gerou aqui? Ele gerou esses Sky Domes aqui para mim, ó. Esses elementos aqui que tem, são exatamente aqueles que a gente estava conversando. Vou fechar esses layers aqui de contexto. Deixar todo mundo, deixar só o default. São esses Sky Domes. Então, o que é que ele pegou aqui? Ele pegou uma abóboda, que a gente enxerga de alguma cidade, no caso aqui é Salvador, e ele dividiu ela numa certa quantidade de elementos, tá? Dividiu numa certa quantidade de elementos. E foi calculando essas duas radiações aqui e depois somando para ter esse total. Ele foi calculando baseado nesses elementos aqui, ó. Direct Normal Radiation. É um aparelho que vai medir, vai acompanhar a posição do Sol, uma placa, um sensor. Ele vai acompanhar a posição do Sol ao longo do dia e ao longo do ano. E ele vai medir a radiação que está vindo direta nessa faixa daqui. Tá? E você tem a radiação difusa, horizontal. Você tem uma placa horizontal no chão e o Sol vai se movendo ao longo dela. E ele vai medir nessa placa horizontal qual é a radiação que chegou de forma difusa, sem ter a radiação total dela. É uma maneira de medir a radiação difusa. Aqui não veio direto do Sol, mas veio porque o Sol bateu em algum lugar, na própria atmosfera, e foi refletido naquela direção. E esse cumulativo Sky Matrix, ó, ele vai calcular esses elementos baseados nisso daqui. Tá? Aqui, eu tenho um tipo de projeção, deixa eu ver se ele está funcionando aqui ainda. Não, né? Eu tenho que consertar isso daqui para ele funcionar com as projeções depois da mudança de alguns elementos aqui. E, na verdade, ele vai calcular para mim esse elemento total, esse Sky Matrix total. Ele está aqui na opção ligado, ó, de mostrar os componentes desse Sky Matrix aqui. Ó. Então, ele está mostrando o total, o direto e o difuso. Porque eu liguei essa opção aqui para ele mostrar todos. Se eu desligo essa opção, ó, ele vai me mostrar só um desses elementos aqui. Tá? Só um desses elementos, só a soma total. E aqui eu clicar, aqui duas vezes, ele vai mostrar os três. Como é que esse total foi calculado? A partir da soma do direto e do difuso. Da luz que bateu direto, vindo daquele setor do céu e do difuso. Isso acumulado ao longo de um ano inteiro, pelo menos se eu não colocar nada aqui. Tá? Se eu colocar um elemento daquele que a gente tem, ó, de período de análise, botar o período de análise e botar o ROI aqui, eu posso começar a cortar, a fatiar esse meu elemento em
aqui ele está total, mas se eu preencher isso daqui, eu consigo, né, fazer como a gente fez no outro arquivo e colocar para ele funcionar, sei lá, num período do ano, em um dia, só no verão, só no inverno, em qualquer situação que você queira, ou fazer análise do ano inteiro a partir desses elementos. Certo? Querem que eu explique alguma coisa de novo aqui, de como é que ele está acontecendo? Mas eu acho que quando você começar a operar aí vai ficar mais fácil para entender. Tá, não, ele tá. Aqui é só o que ele está fazendo de fato, né? Aqui eu tenho poucas operações nele para fazer. Eu tenho aqui Show Composition em Radiance e aqui eu tenho High Density. Eu posso, se eu achar que eu preciso, eu aumento a densidade com que essas coisas foram medidas, se a minha estação tiver capacidade para mostrar o Sol em High Density, né? Ele diminui os pedacinhos que ele abriu a abóboda. Eu deixo esse aqui que eu acho que ele faz mais sentido. Para os dados que eu tenho, pelo menos, ele faz mais sentido. E aqui eu tenho os componentes. Eu tenho aqui três componentes. Tá. Patch Vectors e Patch Values. O que ele está chamando de patches, né? Patches em inglês são patches escrito assim, são retalhos, né? Ou remendos. Ele cria ele cria essa abóboda a partir de sky patches, né? E você pode pegar a radiação de cada um desses elementos para cada um dos sky patches, para cada um desses 140. Esse aqui está dividido em 145 partes. Ele tem três aqui porque eu tenho três elementos: o difuso, o direto e o total. Se eu botar com um só, Show Components, botar para um só, ele está me mostrando simplesmente 145 remendos que eu tenho aqui e eu consigo ver, aqui eu botaria aqui direto, ó, ver a variação desse elemento daqui, ó, de 4.2 a 61.33. Isso está em quilowatt-hora, se não me engano. Patch values. Em quilowatt-hora por metro quadrado. Eita, tem que ser físico para ler essas coisas. Watt-hora por metro quadrado, né? Kilowatt vezes hora dividido por metro quadrado. Essa é a unidade que ele está usando para pegar todas essas direções. Certo? Dá para fazer algumas análises com isso. Algumas são até complementares com análise de radiação direta do Sol. Para alguns problemas, elas são mais eficientes do que a análise direta do Sol. Voltando para isso daqui, ele está passando aqui, eu tenho meus domínios, aqui todos. Esse daqui é engraçado, né, quando a gente vê. Os valores, aqui eu tenho na ordem, ó, o que está acontecendo aqui. Eu tenho o total, que é esse que dá o maior valor máximo. Eu tenho aqui dividido também, ó. Eu tenho aqui o direto, que ele dá zero em alguns lugares. Tem lugar do céu que o Sol não passa, né? O percurso do Sol não passa por essas regiões do céu. Então tem direto que dá zero mesmo, né? E ele tem um valor aqui que é muito próximo do total que dá. E esse daqui, ó, é o difuso. Ele não chega a zero nunca, né? Nunca. Ele vai sempre acumular algum valor ali, a não ser que você ponha uma hora bem perto do nascer do sol ou bem próximo, ou bem perto do pôr do sol. Aí vai ter algumas regiões do sol que do céu que talvez tenham muito pouca radiação difusa nele. Mas ele fica muito longe, ó, do geral, tá? Essa soma aqui ela não dá exata, certo? Essa soma daqui do total ele não dá exata. Tem algumas coisas aí que acontecem no meio do caminho que não é simplesmente uma soma para ver o total daqui.
Eu vou ter difuso aqui, vou ter algum lugar que o Sol está passando, ele está medindo a radiação difusa aqui, então tem alguns controles que ele tem que fazer para chegar no geral. Agora o mínimo dá, ó. O mínimo dá aqui. O máximo não dá. Esse aqui daria 600, daria 66, aqui dá um pouco menos. Tem uma conta aí que não é exatamente igual. Mas esses são os elementos, tá? Como isso aqui é calculado, eles usam essas duas informações para calcular o total, e a gente tem esse elemento aqui que dá para fazer algumas simulações com ele, ok? Mas a básica é essa. É uma malha também, dá para ver que isso aqui é uma malha que ele está usando para mostrar os resultados. A gente tem escalas aqui. Essas escalas elas estão todas certas nesse diagrama daqui. Eu não preciso de um legend parâmetro para ajeitar ela. Eu não gosto, eu acho que, bom, true e false, se ele vai mostrar só a radiação total ou vai mostrar os componentes como ela foi calculada. E aqui a gente tem high density e low density, eu não gosto muito desse high density aqui, eu não sei o que é que acontece com ele. Se essa estação não pegou exatamente as medidas, ou se de fato, quando você diminui muito, tem um quadradinho que o Sol não exatamente passa por ele, né? Não passa tanto. Esse aqui para mim é esquisito. Bom, porque é de hora em hora também, né? Quando você pula de uma hora para outra, na meia hora onde é que o Sol estava. Então, se ele é denso demais, às vezes a gente não consegue. Ficam as coisas que são estranhas, né? Esse elemento aqui, o Sol passou aqui, não passou aqui. Talvez tenha passado, mas não de hora em hora, talvez uma meia hora. Ou passou, mas não com a marcação suficiente para a gente ter isso aqui valorado em cores, né? Tem uma região dessa valorada em cores. Quando mede ao longo do ano, principalmente. Se a gente olha, outra maneira de entender isso daqui, voltar para o Sun Pattern. Se a gente olha esse diagrama aqui de horas, esse elemento daqui, a gente vai ver que nesses pontos mais extremos, ó, primeiro que ele está inclinado para o norte. O nosso percurso do Sol é inclinado para o norte, como todo mundo que está no hemisfério sul. Se você mais ao sul, você vai ver que ele é mais inclinado ainda. Isso, vocês podem até, se quiserem colocar isso na comparação de cidades, esse elemento daqui podem colocar, não é. Vocês podem colocar isso daqui. Mas assim, nesses pontos extremos aqui, ó, o Sol vai passar menos, né? Eu vou estar numa mesma posição relativa. Aqui eu vou vir por aqui, eu vou ter uma região aqui, e vou ter uma região aqui que o Sol vai estar mais ou menos na mesma posição, daqui para cá. Né? Aqui no meio, ó, esse ponto do meio, o Sol vai passar 2 vezes por ano nesse ponto central aqui, exatamente central. E nos da borda começa a ficar mais raro, né? Ele está por aqui. Ele está nessa região aqui, nesse horário do dia, está região aqui, né? Em outro horário do dia. Se isso fosse medido com intervalo menor, a gente viria outros elementos desses aqui até se sobrepondo um contra o outro e você teria uma outra análise e uma outra visão. Como eu estou pegando dados que são feitos de hora em hora, esse meu dado que está indo para lá, ele está indo de hora em hora, é, tem algumas regiões que no modelo de alta densidade podem ficar de fato vazias, se você não tem informação para aquela meia hora, para 10 em 10 minutos, para esse tipo de coisa. Então é isso que acontece. Quando você pega uma coisa que é contínua e transforma ela nos intervalos, você pode ter alguma medida que não é exata, justamente pelo tamanho do seu intervalo, mas que provavelmente é suficiente para a análise que a gente quer fazer. Então, é esse elemento daqui, esse Sky Dome, é isso daqui que acontece com ele. E eu acho que a gente pode dar um intervalo e na volta eu mostro alguma simulação feita a partir desses elementos, tá? Tem um modelo que é mega é, complicado, eu não sei se a gente vai querer olhar isso daqui, mas tem um modelo que eu separo o direto e o difuso para usar na parte de radiação, de otimização estocástica, assim. E tem uma programação um pouco mais pesada, mas esse daqui
Esses dois exemplos aqui a gente mostra na segunda parte da aula, e aí é uma aplicação mesmo com a geometria, né? Ele tem um arquivo 3DM também, igual a outro. Tem dois exemplos aqui que a gente vai rodar, que são, na verdade, esses dois exemplos aqui, um arquivo base. Então, a mesma lógica do que a gente fez com o caminho do Sol, a gente consegue fazer com essa análise também. Tá bom? Tem alguém acordado aí ainda? Então, né? Pronto, tem dois acordados, pelo menos. Certo, vamos dar uns 20 minutos aqui de intervalo e na volta a gente vai baixar esses arquivos e continua a partir daí. E aí tem mais geometria para a gente ver, tem mais análise para a gente ver. A segunda análise eu acho também interessante dessas análises iniciais do Ladybug, tá? Ok, professor. Valeu, Valeu, professor. valeu.